O Corinthians chega para este domingo carregando muito mais do que a responsabilidade de um simples jogo. Dentro da Neoquímica Arena, o confronto contra o Vasco da Gama representa um divisor de águas em uma temporada que começou a sair do controle. A equipe está afundada na zona de rebaixamento com apenas 12 pontos e acumula uma sequência que assusta qualquer torcedor. 9 rodadas sem vitória no Campeonato Brasileiro. Esse não é apenas um dado frio, é o retrato de um time que perdeu consistência, confiança e, em muitos momentos, identidade dentro de campo. O que se vê hoje é um Corinthians pressionado por todos os lados. A tabela não perdoa, a torcida cobra respostas e o desempenho dentro das 4 linhas levanta dúvidas a cada rodada. A equipe tem encontrado enormes dificuldades para se impor nos jogos. Defensivamente, falhas recorrentes vêm custando caro. No setor ofensivo, a criação não flui com naturalidade e as chances claras são cada vez mais raras. O resultado disso é um ciclo perigoso. O time entra pressionado, erra mais, perde confiança e se afunda ainda mais na classificação. É nesse cenário turbulento que Fernando Diniz tenta encontrar soluções rápidas. E a resposta pode estar justamente em decisões que fogem do convencional. Com desfalques importantes, o treinador se viu obrigado a mexer na estrutura da equipe, mas ao invés de optar pelo caminho mais previsível, escolheu surpreender. A lateral direita virou o principal ponto de atenção. Sem Mateuzinho, suspenso, a expectativa natural seria a entrada de um jogador da posição. Mas não foi isso que aconteceu. Diniz decidiu improvisar Ranielli no setor, uma escolha que muda completamente a dinâmica defensiva e ofensiva do time. Não se trata apenas de substituir uma peça, mas de alterar o funcionamento de todo o sistema. Ranielli, que tem características diferentes, pode oferecer mais força física e presença na marcação, mas ao mesmo tempo levanta dúvidas sobre adaptação e posicionamento. Essa decisão também deixa uma mensagem clara. O treinador busca algo diferente, talvez até inesperado para o adversário. Pedro Milás, lateral de origem, começa como opção, o que reforça que essa não é uma mudança por falta de alternativas, mas sim uma escolha estratégica. E as mudanças continuam. No gol, outra ausência pesa. Hugo Souza está fora, também suspenso, e a responsabilidade passa para Cauê. Jovem, em bom momento, ele ganha uma oportunidade enorme, justamente em um dos jogos mais delicados da temporada até aqui. A escolha carrega um misto de aposta e necessidade. Em um ambiente de alta pressão, cada defesa pode ser decisiva não só para o resultado, mas para a confiança do time como um todo. Se por um lado existem perdas importantes, por outro há um retorno que pode fazer diferença. O volante André volta a ficar à disposição após se recuperar de um quadro gripal. Sua presença tende a trazer mais equilíbrio ao meio-campo, um setor que vinha sofrendo com oscilações e falta de consistência. A última atuação dele havia sido no confronto contra o Santa Fé, pela Libertadores, e sua volta chega em um momento crucial. Com todas essas mudanças, o Corinthians deve ir a campo com uma formação que reflete esse momento de reconstrução em meio à crise. Um time ajustado na marra, moldado pelas circunstâncias, mas também pela tentativa de encontrar uma nova resposta dentro da competição. Mesmo vindo de uma vitória recente por 1-0 sobre o Barra pela Copa do Brasil, o cenário no Brasileirão segue sendo o grande problema. A equipe simplesmente não consegue traduzir esforço em resultado, e isso pesa. Pesa na tabela, pesa no ambiente e pesa principalmente dentro de campo. Do outro lado, o Vasco chega em uma situação mais confortável. Com 16 pontos, ocupa uma posição intermediária e também vem embalado por vitória na Copa do Brasil. Esse contraste aumenta ainda mais a responsabilidade do Corinthians, que joga em casa sabendo que não pode mais desperdiçar pontos. Mas existe um elemento que pode servir como combustível emocional. No último encontro entre as equipes, o Corinthians levou a melhor e conquistou um título importante, vencendo por 2-1 no Maracanã. Uma lembrança positiva que pode servir como motivação, mas que não resolve o problema atual. O que está em jogo agora vai muito além do retrospecto ou da escalação. O que se desenha é uma tentativa clara de mudança de rumo. A improvisação de Ranielli, a entrada de Cauê, o retorno de André, tudo aponta para uma estratégia de ruptura. Uma tentativa de quebrar o ciclo negativo com decisões que fogem do padrão.
Fernando Diniz parece disposto a correr riscos, não apenas por necessidade, mas por entender que do jeito que está, o Corinthians não vai sair dessa situação. A aposta é em um time mais adaptável, menos previsível e capaz de surpreender mesmo em meio às dificuldades. A grande questão é: isso será suficiente? O torcedor sabe que chegou o momento de resposta. Não existe mais margem para erro. Cada jogo passa a ter peso de decisão e cada escolha pode definir o rumo da temporada. Dentro de casa, com a pressão da tabela e mudanças significativas na equipe, o Corinthians entra em campo carregando não apenas a obrigação de vencer, mas a necessidade urgente de provar que ainda pode reagir. Se você quer acompanhar de perto tudo o que acontece com o Corinthians, já deixa o like agora, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. E agora eu quero saber de você. Essa mudança ousada pode ser o início da virada ou é um risco alto demais para um momento tão delicado? Deixe a sua opinião nos comentários, participa, porque o debate aqui faz parte do jogo.